Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos dar continuidade à nova série que eu estou fazendo sobre a configuração do Marlin 2.1.1. Esse vídeo não vou acabar a configuração porque para que não fique longo, mas tudo aquilo que foi feito no vídeo para facilitar a procura e até de repente solucionar algum problema ou tirar alguma dúvida de vocês, está na descrição do vídeo. Então tudo aquilo que eu mexi, que eu estou mostrando e ensinando para vocês, está na descrição, fica mais fácil de você achar, tá? Eu resolvi fazer vários vídeos e segmentado, eu não sei se eu já falei isso no primeiro vídeo, mas fica muito mais fácil, porque é normal você achar vídeo que tem tudo. O cara configura tudo num vídeo só, o vídeo fica lá de 20 minutos, meia hora lá de vídeo. Só que na hora de você procurar para tirar dúvida, é complicado, você não sabe onde é que está. Você tem que ficar olhando, procurando, então assim é muito mais fácil. Você vai direto ao ponto que você precisa. Aí sim, se surgir dúvida, alguma coisa, aí você pode tentar tirar a dúvida, porque você sabe exatamente o que é que está acontecendo, tá? Ou que você precisa alterar. Então, vamos lá o vídeo para mostrar para vocês o que eu fiz nesta configuração. Vamos lá então? Bom, então vamos continuar aqui com a configuração, tá? Depois de ter feito a configuração que o fabricante manda, que o fabricante mostra, agora nós vamos começar a configurar os parâmetros da nossa impressora para que você possa imprimir alguma coisa, porque até então você não vai imprimir nada. Então agora nós vamos começar a fazer. Aqui nessa linha, na linha 114, é a velocidade da transmissão de dados. Eu prefiro usar essa aqui, ó, a 115.200. Então vamos pôr aqui cópia e passar aqui, tá? Mas você pode usar, se você quiser, a 250.000, tá? É de cada um. Então agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é aqui. Aqui é uma coisa um pouquinho mais específica e um pouquinho mais trabalhosa. Primeira coisa, ela vem para o padrão esse A4988, tá? Que é o mais comum, strap drive que vem, é o mais simples, tá? E você tem que mudar de acordo com o que você tiver, se você tiver outro. Então você muda, você pode até usar isso nessa placa nova, você pode usar isso aí, não tem problema nenhum. Mas o normal, o mais comum é as pessoas usarem o TMC 2208 ou TMC 2209. Eu não aconselho a você usar o TMC 2209 com o modo UART, que é aquele que ele para, o stop dele, ele para de acordo quando ele sofre alguma resistência. Porque, primeira coisa, se você estiver usando um strap drive, um motor forte, você pode escangalhar sua máquina, ou se você deixar muito sensível, qualquer coisinha que atrapalhe o percurso, que sofre resistência, ele entende como sendo um stop. Então, de repente, durante uma impressão, ficou o filamento um pouquinho mais alto, bate o bico ali, e se estiver muito sensível, ele vai entender como stop, e ele para, você perde a impressão. Eu não vi nenhum fabricante usando desta forma, esse strap drive. Então, também não aconselho, eu experimentei, e eu não gostei. Então, não aconselho você a usar. Mas aí é de cada um faz o que achar. Se você quiser usar, você usa. Eu peguei, tirei e estou usando o 2208, que basicamente ele me dá o mesmo resultado. Mas tem algumas peculiaridades. Quando você colocar o 2208, se você colocar o pegar aqui, 2208 e copiar, trocar onde você tem que trocar, pode acontecer de você receber uma informação no seu LCD, eu não sei o porquê e ninguém conseguiu me explicar de uma forma razoável ou aceitável, tá? E vai aparecer lá, TMC Connection erro,
erro de conexão do TMC. Aconteceu comigo isso, aí como é que eu resolvi? Que é inclusive o que os fabricantes fazem também para resolver. Ele usa aqui, ó, o TMC2208 Stallone ou TMC2209 Stallone. No meu caso eu vou usar TMC2208. Então você vai colocar aqui 2208 Stallone, mas tá? Ou o que você tiver. Se não tiver funcionando, por exemplo, tem outros Stallones aqui que vocês estão vendo. O drive que você estiver usando, não tiver acontecer esse problema, troque pelo o que lhe determina aqui Stallone, tá? Então eu vou estar trocando no eixo X, Y e no Z. Extrusor. No eixo Z eu uso TB6600. Então é esse que eu vou estar trocando. Então eu vou colocar aqui. Agora olha aqui nessa foto do lado que eu estou pondo. Aqui tem, está mostrando os jumpers que você tem que fazer para você poder que o seu drive funcione corretamente. Você tem lá na parte de trás da sua placa, conforme a foto que eu estou mostrando aqui, você tem o modo UART, o modo SPI e o modo Step Direction, tá? Que é onde você põe os jumpers. Se você configurar com um dos modos que tiver lá, um desses três aí, e você trocar, você vai ter que recalibrar a tua impressora, porque ela muda totalmente os movimentos, tá? Você descalibra ela. Se você calibrar ele, por exemplo, lá com Step, que são aqueles 3 jumpzinhos, e você mudar para o modo UART, vai ter que calibrar outra vez. Então isso é importante, é uma observação importante que você tem que prestar atenção, tá? Então vamos lá. Então aqui já está calibrado, já está configurado. Então vamos continuar. Então vamos para a linha 228. 228 é quantos extruders ou extrusores você está usando. No meu caso, eu uso um só. Se você tivesse 2 hot ends, você teria que pôr 2 aqui, porque são 2 extrusores. Então, isso é de cada um, tá? Segunda coisa que é importante você também, porque aqui é super importante, porque se você não colocar a dimensão do seu filamento, ou a espessura do seu filamento correta, na hora que você for calibrar, principalmente o fluxo, não vai dar nada certo, vai sair tudo errado, tá? Então, o mais comum é 1.75. Aí você tem que ver qual que você tá, o seu extrusor, seu hot end, para qual filamento que ele foi feito. E você colocar aqui, tá bom? Vamos continuar agora então. Qual é a próxima coisa? A próxima coisa que a gente vai vir, continua. É aqui, ó. Aqui nós vamos colocar qual é o termisto, ou qual é o termômetro, ou o sensor de temperatura que você está usando. Tem uma lista aqui, tá? O mais comum é o número 1, mas você tem que ver qual que você tem, qual que você comprou, para você poder fazer a substituição aonde é necessário. Aqui, por exemplo, por padrão, vem tudo com 0 ou 1. Então, no caso aqui do primeiro sensor, tá? Que é o do hot end, número 1 já vem colocado, tá? No caso da cama, vem zerado. Então você tem que colocar, no meu caso, eu vou colocar número 1. O restante você não precisa mexer em nada, deixa como está. Bom, agora vem aqui para o PID. O PID, você só vai poder configurar o PID depois que a tua impressora estiver funcionando, tiver tudo direitinho. Aí você faz o PID, que inclusive eu já ensinei em outros vídeos a fazer a configuração do PID, tá? Mas eu vou fazer outra vez para mostrar com esse novo Marlin como é que é feito. Então você deixa por enquanto por padrão. Você só verifica se está
descomentada a linha. Por exemplo, aqui o primeiro, que é o do hot end, ela está descomentada. Legal, você não tem que fazer nada. Vamos continuar aqui. Vamos procurar agora a próxima é da cama. A cama, ela está comentada, porque tem impressora que não tem cama quente, a mesa não é quente. Então, por isso que ela vem assim por padrão. O que você faz? É simples, só descomenta. Descomentou. Legal, vamos passar para a próxima. A próxima, essa sua impressora estiver num local fechada, ela pode estar comentada ou descomentada. Ela vem descomentada, deixa do jeito que está. Aí vem aqui outra coisa que é muito importante. Esse sistema de proteção para a tua impressora. Isso aqui tudo, a linha 843, 844, 845 e 846 tem que estar descomentadas, porque isso aqui é proteção. Se a tua impressora der um pau, ou aquecer demais, ou qualquer coisa, ela para, tá? Então isso aqui tem que estar descomentado, é importante. Aqui no caso, eu estava mexendo, eu acabei descomentando, mas ela vem, por padrão, vem assim, tá? Ela vem comentado, tudo comentado aqui. Aí você escolhe, dentro das impressoras que estão aqui, qual que é o modelo da sua. Fazendo uma observação, impressora Delta e impressora Cartesiana não está nesse Marlin. Existe um outro Marlin, ou a gente acha lá como exemplos para você poder configurar a sua impressora. Eu estou falando de impressora Core, tá? Para Delta e Cartesiana é diferente. Nessa configuração aqui. O restante não é muito diferente, não. O restante é praticamente tudo igual. Então, no meu caso aqui, eu vou descomentar aqui, ó, Core XY, que é a minha impressora. Legal? Então vamos continuar aqui. O que mais que a gente tem que alterar? Vamos ver aqui, vamos continuar. Tá. O end stop. No meu caso, eu uso o end stop, o sensor, no modo mínimo, X mínimo, Y mínimo e Z mínimo. Você pode usar como o máximo, mas isso depende do tipo de configuração, como é que eu diria, estrutural da tua impressora, tá? Pode funcionar com o máximo também. No meu caso, eu funciono com o mínimo. Tudo fica ali no ponto 00, tá? Então, é essa configuração que vem inclusive para o padrão, tá? Próximo passo é aqui na linha 1096. A 1096 vem para o padrão, vem assim. O que você tem que fazer? Você tem que pegar e ver com a sua impressora se você tem que inverter ou não aqui o teu end stop. No meu caso, eu tive que inverter, tá? Aqui onde está falso, eu tive que pôr verdadeiro. E no Y também eu tive que fazer a mesma coisa, por verdadeiro, tá? O Z e o aqui, no meu caso que eu uso o Bertotti, ficou como falso. Uma outra coisa, às vezes o Marlin vem com isso aqui tudo descomentado. Você pode deixar ou você pode comentar, tá? Eu prefiro deixar tudo comentado, porque aí só funciona essas três aqui, esses quatro aqui. Isso vai de você que determina, tá? Então vamos continuar. Bom, aqui, nessa linha aqui, na 1138, isso aqui você tem que calibrar na sua impressora. Eu prefiro fazer uma calibração tradicional, colocar lá tipo uma régua e ver quanto eu quero que ela ande e ver se ela anda, e eu vou alterando aqui os steps, tá? Vou alterando velocidade, vou alterando tudo aqui manualmente. Eu não faço o cálculo. Eu acho que é muito mais preciso você fazer esse tipo de coisa. No caso da minha impressora,
Deixa eu ver aqui com quanto que tá, para até colocar certo. Na minha impressora, ela tá com, eu vou colocar já até aqui como é que tá calibrado isso aqui. Aqui tá 50, mas lembrando, você tem que calibrar a sua. Eu posso até fazer um vídeo mostrando como é que eu faço, tá? E aqui é 410.5, tá? Então aqui eu já deixei calibrado como é que está na minha impressora. Aqui também eu alterei, pus para 500. Aqui eu pus 10. E aqui eu pus 500. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu alterei. O restante eu não mexi em nada. Você pode descomentar aqui, se você quiser, na linha 1185. Tá? Você pode descomentar isso aqui, que aí você pode editar aqui a aceleração se você quiser, tá? Você pode deixar descomentado. Então agora nós vamos para a linha 1303. Vamos ver a 1303, o que que é. Tá. No caso, eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer isso aqui em separado, tá? Eu vou primeiro ensinar como é que você faz o nivelamento manual. Então você vem aqui na 1303 e descomenta isso aqui. Deixou descomentado, tá? Aí depois, na hora que a gente testar, a gente vai fazer os ajustes caso tenha que ser feito. Então, vamos continuar, tá? Vamos continuar, vamos ver para que linha que a gente vai. Nós vamos para a linha... na linha 1635. Na linha 1635, ou 1600, vamos falar 1634, tá aqui. Essas são, que vem padrão, que você tem que, se for necessário, você inverter a direção do seu motor. Eu prefiro inverter aqui do que você inverter em fio lá no motor, tá? Porque você pode bagunçar a relação das bobinas. Então, eu prefiro inverter aqui. Especificamente no meu caso, eu tive que alterar aqui. Estava falsa, verdadeira. Eu tive que colocar aqui falsa e tive que colocar verdadeiro aqui embaixo, tá? Mas isso é no meu caso. Você precisa ver qual, se você for necessário, é aqui que você vai fazer essas alterações. Também aqui no extrusor, tá? Aqui no extrusor, é importante, eu ia pulando essa linha, que é 1648, tá aqui. Você tem que ver o seu extrusor, se você vai ter que alterar ou não. No meu caso, eu não tive que alterar nada. Eu deixei como falso, mas você precisa ver a direção, para que ele ponha para fora o filamento, não ele puxa o filamento. Então, você alterar aqui ou não, tá bom? Então, vamos continuar. Outra coisa aqui. Aqui também é a direção que quando fizer o home, que o teu X, o Y e o teu Z tem que vir. Se você deixar ele negativo, ele vai para o mínimo, que é onde eu configurei lá os meus stops. Lembra que eu configurei como X mínimo? Então tem que ser -1 aqui, porque se eu puser X máximo lá, eu tenho que alterar para 1. Isso aqui, então eu não mexi, deixei com -1. Você precisa observar isso aí, tá? Aí, outra coisa que você tem que mudar é o tamanho da sua mesa de impressão. Isso é importante, porque então você perde a área de impressão ou põe a mais e você acaba imprimindo errado, tá? Então vamos alterar aqui. No meu caso específico, como eu mudei o meu sistema de impressão, eu perdi a área de impressão. Então aqui no meu X ficou com 360, no meu Y eu fiquei com 300 e no meu Z
eu tô pondo uma margem de segurança bem grande, eu tô pondo 250 para evitar de altura, para evitar que a mesa bata no final, quando ela acabar. Então isso aqui você tem que ver de acordo com a sua impressora, tá? Vamos ver o que mais que eu tenho que alterar. O bed level, aqui na linha 1866, você vai ter que fazer uma alteração de acordo com o que você tem para nivelar a sua mesa. Se você tiver SBL TOT, é de um jeito, e como nós estamos fazendo manual, é de outro jeito. Então, como é que é o manual? O manual é aqui, ó. Você tem que descomentar a linha 1870 para poder fazer o manual, tá? Você descomenta ela. Então, vamos ver 1870 e 1877. Na 1877, você tem que fazer também aqui, descomentar aqui, tá? Ok? Bom, pessoal, como vocês viram, é simples, não é muito complicado, precisa saber aonde tem que mexer. E tudo aquilo que eu mostrei no vídeo, vamos deixar bem claro, é para a impressora que eu estou construindo. Mas é ali que você tem que fazer as modificações, se você estiver usando a sua impressora, ali que são os locais que você configura. Você tem que testar, porque não existe uma receita pronta. Olha, a não ser que eu fabricasse a impressora e pegasse aqui, ó, para você. Aí é aquilo, porque ela já vem pronta. É como essas que você compra lá da China. O cara pega o software, desenvolve para aquela impressora, vai funcionar ali, já vem instalado bonitinho. Quando você está fazendo uma impressora, você tem que testar. Porque às vezes, já aconteceu comigo, eu pus um motor lá que as bobinas, eu não sei, alguma coisa provavelmente estava invertida e não funcionava. Eu punha ela verdadeiro, ele ia para o lado oposto. E no fim, eu não conseguia fazer. Eu já até falei para vocês isso no vídeo passado. Aí eu tive que pegar e troquei os motores, porque os motores não funcionavam, tá? Então, a configuração está aqui, mas é ali que você tem que mudar. Então você segue os passos e você vai fazendo as mudanças necessárias para a sua impressora. Eu vou repetir inclusive uma outra informação. Essa configuração, aonde você escolhe qual é o tipo de impressora, ela não serve para impressora delta nem impressora cartesiana, que é diferente. Você precisa, esse Marlin que eu estou mexendo não tem aonde você trocar o tipo de impressora, a não ser impressoras Core, ok? O restante da configuração, que está sendo o que eu estou ensinando, serve para outra impressora também, porque o restante é padrão, tá? Ok? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês assistirem meus vídeos. Você que é novo no canal, se inscreva, ative o sino de notificação para você receber informação de novos vídeos. E mais uma vez, obrigado, abraço a todos, até o próximo vídeo.